Bem-vindos a mais um podcast Construindo Saúde. Eu sou Cristina Milagre, cardiologista e médica do esporte. Hoje o nosso assunto vai ser sobre o câncer do trato digestivo. O meu convidado é o Dr. Ricardo Mota. Ele é cirurgião geral, especializado em cirurgia do aparelho digestivo e cirurgia oncológica. Ricardo, um prazer te receber para a gente conversar desse assunto que hoje é a prevenção de câncer, que está tão... cada vez mais a gente vê jovens com câncer de intestino, mais de intestino às vezes do que de estômago, você vai falar mais isso daí. E por que isso está acontecendo tanto em pessoas tão jovens e cada vez isso crescendo mais e mais? Quero agradecer mesmo essa oportunidade, estar ao teu lado, conversar sobre um tema tão difícil para muita gente e tão difícil para mim também por atuar nessa área. Atuar no câncer, ele faz com que a gente, junto com o paciente, também sofra. Então, falar desse sofrimento em comum, mas dessa luta e de luta de muitas vitórias, de muitas conquistas, né? O câncer está aí se modificando no seu tratamento há anos, a gente vem ganhando longevidade em tratamento, melhores tratamentos, e poder falar um pouquinho do que a gente sabe, tentar decifrar alguns mitos. Eu fico muito feliz pela essa oportunidade. Muito obrigado, viu? Imagina, para mim é um prazer, porque o objetivo desse podcast é isso, assim, é construir saúde no sentido da gente levar informação para as pessoas e mostrar o tanto que elas podem se prevenir, né? Podem agir antes, ter um estilo de vida saudável que está levando a vários tipos de câncer e doenças cardiovasculares, né? Que são as patologias que mais matam no mundo. Então, o que a gente pode fazer? E eu vejo uma resistência grande de muitos pacientes em fazer colonoscopia, principalmente. Endoscopia não, porque a pessoa faz um jejum lá e vai fazer o exame. Mas a colono, que tem todo esse preparo, muitas vezes eles acham que o médico está exagerando. Não precisa, não sinto nada, né? O que acontece hoje? Acontece que o crescimento da doença oncológica, o crescimento do câncer, ele vem se expandindo muito em todas as classes sociais, em ambos os sexos, e a gente espera que esse crescimento ainda se acentue. Nos próximos anos, mais gente vai ter o diagnóstico da doença oncológica e do câncer. Porque o câncer nada mais é do que uma doença dos nossos dias. Nós estamos do mundo moderno. Mundo moderno. Nós estamos ganhando longevidade. Cada dia mais vivemos mais. E envelhecer é um fator de risco para câncer, né? Exatamente. Porque a célula vai ficando velha, ela vai se proliferar de forma... É por causa disso? Além da célula ter ficado velha, ela foi exposta por anos e anos a situações mutagênicas. Vamos sentar uma mais importante, a mais fácil, a exposição solar, né? Para quem fuma, né? Sim. O tabaco. Então, o câncer está aí acompanhando essa nossa longevidade, ele vai acompanhar. Além disso, a nossa vida está cada vez mais difícil. Toda a vida de todos nós. A modernidade, ela não trouxe muita facilidade para as nossas vidas. Os nossos desejos aí estão cada vez mais difíceis de alcançar e a gente fica ali correndo atrás desses desejos, trabalhando, muitas vezes esquecendo da nossa própria saúde. Então, estilo de vida cada vez mais sendo... achatado, apertado, né? As pessoas têm dormido mal, se alimentado mal com ultraprocessados, a obesidade vem ganhando números aí avassaladores. Aqui no Brasil, mais de 56% da população tem no mínimo sobrepeso. Exatamente. Então, o câncer vem com isso. Vem com isso. Eu faço até uma brincadeira, eu tenho 54 anos. Quando pequeno, as pessoas que iam pedir dinheiro pra gente eram pessoas muito magras, né? Sim. Hoje essas pessoas ainda bem que não encontramos mais, mas a gente tem essa obesidade que é uma falsa nutrição. Sim, exatamente. Uma falsa nutrição. A pessoa está doente e está obesa, né? E isso é um fator que predispõe à doença oncológica. Você está falando de quando você era novo. Eu, quando era criança, eu lembro assim, fotos de praia. Tipo, 1985, eu tenho 49 anos. Eu tinha 10 anos e você pega foto, gente, todo mundo magro na praia. Era um ou outro acima do peso, muito. Mas por quê? As pessoas andavam muito, não tinha essas facilidades de tudo eletrônico, a gente corria para atender o telefone, a gente fazia tudo, né? Assim, era tudo muito gasto metabólico. E hoje não.
E o vilão da alimentação. A alimentação que veio que não era assim, né? A alimentação hoje hoje mudou, né? É um privilégio você conseguir ir à feira. Pois é, que era uma né? coisa básica. Básica. E se você for ao supermercado, você é derramado pelos ultraprocessados, e isso daí faz muito mal. Isso anda junto com a doença oncológica, né? O ultraprocessado, o ganho de peso, a obesidade, a doença oncológica está aí do lado. Pois é, quando a gente estuda as populações mais longevas do mundo, hein, pessoal, são populações que têm o quê? Né? Elas têm espiritualidade, elas são leves, se alimentam de dieta à base de plantas, cereais, não comem processados, né? E se movimentam muito. E então, assim, você vê que é aquele voltar para o antigamente que as pessoas precisam fazer, né? E hoje, na correria do dia a dia, você acaba, vou comer qualquer coisa aqui, ou pega um congelado, uma lasanha congelada, alguma coisa, e isso acaba também trazendo todo esse problema. Que vai uma coisa gerando outra, né, Ricardo? Gerando outra, e o custo de tudo isso, né? Como eu brinco que é o privilégio de ir à feira, porque a gente está passando por uma inversão, que muitas vezes o produto natural, a fruta, o legume natural de uma feira, ele está competindo em preço com ultraprocessado. Isso é muito triste de falar, mas isso está acontecendo. Então, um produto que não é natural, ele vem ganhando aí o seu espaço, ainda mais porque tem um preço que cada vez mais fica, entre aspas, mais barato. É barato no preço, mais caro para a saúde. Caro para a saúde. Então, isso vem acompanhando nossos dados de elevação do número de casos oncológicos. Então, tem aí, então vamos lá, a nossa longevidade, o nosso envelhecimento, nosso ganho de peso, nossa falta de atividade física. O estresse, né? Então, como aguentar tanta pressão, né? Como administrar tantas expectativas que a nossa vida atual dá, como administrar as expectativas próprias nossas, dos nossos parceiros, nossos entes queridos, nossos familiares, no nosso caso, dos nossos pacientes. Então, esse equilíbrio que a gente precisa ter, ou o equilíbrio baseado na meditação, o equilíbrio baseado na fé, ou equilíbrio baseado naquilo que a pessoa entende pela sua paz, ele precisa ser visto como uma meta de vida. Né? Então, o que a gente tem notado hoje muito em todas as profissões, em todas as faixas etárias, que a busca do equilíbrio precisa ser vista como também um ideal. Sim. Porque o que a gente vê de gente descompensada em tudo que é lugar é muito grande, exatamente, né? E assim, por mais que mudou, né? Antigamente, quem tinha um câncer, a maioria das pessoas morriam, né? Assim, quando descobriam câncer. Assim, um tabu, né? Hoje, a gente sabe o tanto que o câncer cura, que de acordo com aquela característica do paciente, assim, se ele tem muitas doenças, se ele é muito frágil, ou se ele é jovem, tem uma expectativa de vida, vão ter tratamentos diferentes, né, Ricardo? Sim. Então, você não tem como dar um tratamento muito agressivo para um paciente que não vai nem tolerar aquele tratamento, ele vai morrer do tratamento. Mas, apesar da gente saber que hoje tem muita cura, o impacto do câncer emocionalmente nas pessoas é muito grande, né? Você deve ver isso na sua prática clínica. Porque o câncer é um adoecimento evidente da pessoa que é acometido, mas de todo o seu arredor também é acometido. Sim. Do seu local de trabalho, ou do seu local de estudo e do seu núcleo familiar. E o que a gente tem que colocar em voga cada vez mais? Que as redes de apoio precisam existir. Nós precisamos dos outros. Sim. E isso que nós precisamos ter como meta de vida, de civilização e de amizade. Não existe vida se não há troca de conhecimento, Sim. troca de compaixão, troca de solidariedade, troca de ajuda. E é nesse momento que a pessoa está acometida pela doença oncológica, essas redes de apoio precisam existir, fundamentais. Para ela dar conta do processo, né? Ela e aqueles que estão em volta, porque quem cuida também precisa muito de cuidado. Isso é importante, né? E eu falo que o melhor da vida são as pessoas. Porque quando você está num lugar, num momento fácil, alegre, feliz, e num momento difícil, você quer as pessoas que você ama perto de você, seja no momento feliz ou no momento triste, né? E a gente vê o quanto isso impacta ainda para as pessoas, né? Então, assim, eu queria falar com você
dessa questão da prevenção hoje, da necessidade que a gente deve ter de fazer endoscopia, colonoscopia, porque mudou algumas regras, né, recentemente, a partir de que idade e quanto tempo a pessoa deve acompanhar isso. Tá. O que acontece muito, assim, vamos falar da prática de vida, do nosso consultório, como é. As queixas digestivas, elas são muito comuns. Por quê? Porque elas são frutos do impacto da nossa vida atual. Então é raro eu não ter num dia de consultório alguma pessoa que não tem queimação ou pode falar azia, dor de estômago ou gastrite, estufado, se sentir eliminando gases mais do que o normal, empachado. Você tem diversos nomes para esse mar de sintomas que o nosso tubo digestivo pode dar, né? Então a endoscopia ela ajuda muito nisso. Então é um exame que requer o preparo, é apenas um jejum, a pessoa é um exame rápido. Gosta de fazer um ultrassom, né? Exatamente. Mas que ele nos ajuda muito nesse diagnóstico dessas doenças dispépticas ou doenças do tubo digestivo alto. Faz diagnóstico também para doença oncológica? É evidente que faz. Sim. Né? Agora, por muito exemplo, importante. No caso, por exemplo, H. pylori, né, que é a bactéria, pessoal, que tem no estômago, é conhecido como H. pylori. Quando você faz endoscopia, faz o teste se tem a bactéria, né? Isso. E você tem gastrites associadas a essa bactéria, não é isso? O que aconteceu? No passado, a gente não sabia que existia bactéria. E aí a gente ficava na dúvida, por que pessoas saravam, outros não saravam e persistiam doença, outros evoluíam com tumor. Então a gente sabe que a bactéria é um carcinógeno. Então ela pode aumentar o risco de câncer de estômago. Pode aumentar o risco de câncer de estômago. Por quê? Porque de tanto, entre aspas, ela machucar a parede do estômago, transformar essa gastrite numa gastrite crônica e permitir que mutações das células aconteçam, logo ela é um agente que a gente precisa tratar. E de onde vem essa bactéria? Você já se sabe ou ainda é muito especulativo assim? Fica toda aquela história, né? Vem do alimento, vem da água, saneamento básico, né? Então, a gente está aí muito predisposto a ela. Então, mesmo que a pessoa não sinta nada, deve se tratar essa bactéria? Deve se tratar. Eu sou do time que a gente deve se tratar por ser considerado um carcinógeno, né? Então deve se tratar direitinho. Eu sempre dou uma dica, quando vai tratar a bactéria, sempre também procure um dentista, um pouquinho antes de tratar, para fazer aquela limpeza da cavidade oral, para ver se não tem tártaro associado, cárie associada. Interessante, pessoal, tá vendo? Porque muitas vezes a gente faz o tratamento e aquela bactéria ficou ali escondida, então eu já vi reinfestação por isso. Então, saúde bucal é muito importante também, sabe? Ela é a nossa primeira entrada, então dá uma visitada no dentista, que eu acho que é importante. Acho que eu sempre deixo isso como dica. Né? Outra dica importante, agora indo rapidinho para um exame que é crucial, é referente à colonoscopia. Sim. A colonoscopia ela é um exame que ela pode prevenir a doença do intestino. Como que ela previne? Ela previne quando, no exame de colonoscopia, o médico colonoscopista ele observa pólipos, que são tumores, entre aspas, benignos, que se deixados com o passar do tempo podem virar câncer. Então, naquele momento da colonoscopia, o médico já vai lá e retira. Então, se você faz uma colonoscopia e tem um pólipo, ele é retirado no próprio procedimento. E você está retirando pré-câncer. Olha que sensacional. Exatamente. Um exame que você pode retirar um pré-câncer. E já aconteceu em algumas situações, né, Ricardo? Teve uma situação específica de uma paciente minha que não queria fazer colonoscopia, 56 anos, mais ou menos, e ela fez, era um pólipo e já era um câncer. Aí eu falei logo com você, né? Que ela tinha uma viagem também, e aí eu queria saber se ela podia ir, enfim. E era um câncer inicial, que se não é visto, lá na frente vai dar um sangramento, lá na frente vai dar uma dor, não é assim? E lá na frente ela perdeu a chance de cura. Exatamente. Então, com a realização da colonoscopia, você pode mudar a história da sua vida. Então, eu peço que realize mesmo. E assim, faça a primeira com 45 anos. Tá. Agora, por exemplo, quando alguém na família teve, vamos supor, um parente com 60 anos, teve um câncer de intestino, você pode fazer do mesmo jeito a partir dos 45 ou você tem que fazer mais precocemente?
Tem Olha, essa diferença? tem a diferença no que sentido? Como eu disse, a doença oncológica, ela abala a família inteira, certo? E essa situação de um parente ter sido acometido pela doença oncológica, ela vai trazer, entre aspas, temores para todos nós. Então pode se fazer com 45, mas se a pessoa tiver essa grande dúvida, ela deve fazer os 40 anos. Um pouco mais cedo. Pouco mais cedo. Agora, se a faixa etária do parente for mais baixa, aí ele teve câncer aí com 50 ou com o próprio 40 e poucos anos, aí, por favor, realize a primeira aos 40 anos. Né? Tá. Sempre mais próximo, Mais cedo. do que aquele familiar próximo desenvolveu a doença. Então, venha antes. Né? Eu acho que isso é muito importante. Aqueles familiares devem também agendar a consulta com o médico que está tratando a família para receber esse tipo de orientação, como se comportar no futuro com a sua própria saúde, Sim. né? Isso é importante. E assim, a gente vê algumas diferenças, por exemplo, uma vez que você faz a colonoscopia e não deu nada com 45 anos, vai repetir com 50, não é isso? Perfeito, ótimo. Né? 5 anos depois, colonoscopia limpa, não tem nada. Agora, nos Estados Unidos, eles falam 10 anos. Como que é isso, assim? Que existe essa diferença, pacientes que moram fora comentam, existem algumas diferenças assim aqui no Brasil e lá. O que você acha em relação a isso? Então, meu grande problema eu vou contar assim para vocês. Há alguns anos, eu não trabalho mais com a saúde pública. Sei. Por não trabalhar mais com a saúde pública, o doente sabe, ele tem o meu nome e o meu telefone. Então, o que eu quero dizer isso? A relação fica muito pessoal. Sim. E eu não consigo dizer a ele que daqui 10 anos ele volte para uma nova colonoscopia. Por que eu não consigo? Porque eu acho 10 anos muito tempo. Né? Então, quando a gente pensa em saúde populacional para fazer estratégia de um serviço... Screening, assim? Screening, é aceitável. É aceitável e tem gente muito habilitada para fazer isso. Mas são coisas que eu não consigo colocar na minha prática de vida, porque o meu público é um público que é muito próximo a mim e eu não conseguiria falar, olha, volte daqui 10 anos para uma próxima colonoscopia, entende? E até porque a gente sabe que, assim, fez uma colonoscopia, deu normal, mas a pessoa é obesa, né? A pessoa é fumante. Então, assim, diferente de um outro que fez uma colonoscopia e tá com peso adequado, faz exercício, não fuma. Então, os fatores que ele vai estar exposto, né, é diferente daquele outro que está persistindo com fatores causais aí do câncer, né? Também tem isso, né? Tem isso e tem sempre o pensamento. Quando o pensamento de uma saúde para você bolar exames para uma situação populacional é diferente. É diferente. Então eu sempre respeito essa indicação para quem a pessoa está fazendo isso, porque são impactos econômicos, financeiros e de vida muito diferentes e muito grandes, né? Essa pergunta também acontece também para mamografia. Isso. Né? Então são questões que para medicina populacional, a resposta para a medicina populacional é uma, e para a gente que faz a clínica, entre aspas, privada, onde eu trato da mãe, trato da avó e do filho, a gente tem que olhar caso a caso de maneira individualizada, sabe? Então eu tenho esse viés, pode ser considerado um viés errado, mas não é um viés errado, é um viés de quem sabe quem eu sou, onde eu estou, então eu preciso estar mais perto. Exatamente. E uma coisa que a gente sempre fala, né, Ricardo, é assim, vocês não podem negligenciar os seus sintomas, né? Porque assim, uma alteração de trânsito intestinal, se o seu intestino se funcionava todos os dias e você começa a ficar com o intestino preso, ou você começa a ter diarreia. Tá diferente, tudo bem, pode ter sido uma semana de estresse, alguma coisa que você comeu, mas se isso persiste, você tem que olhar. Sim, porque o corpo fala. O corpo fala. Se você tem um sangramento, você tem que avaliar. Eu estava vendo uma entrevista da Preta Gil, né? Que ela está tratando o câncer, e ela falou exatamente isso, que as pessoas não devem negligenciar, falou da importância de você olhar as fezes, porque ela falou que no final o tumor dela era uns 6 centímetros.
No final, ela falou que as fezes eram achatadas. Por quê? Estava obstruindo ali, pessoal. O câncer estava obstruindo a luz do intestino. Então, as fezes estavam achatadas. Então, ela colocou exatamente a importância de escutar e olhar para o seu corpo, porque ela falou, eu deixei passar, assim, eu demorei, ela mostrando tanto que ela queria levar para as pessoas o que ela viveu, né? O que ela está vivendo, né? Então, assim, se você tem uma dor de estômago, você não vai ficar tomando um omeprazol e não vai no médico, porque se for um câncer inicial, você vai mascarar, né? Que a dor vai melhorar, possivelmente por um tempo, e depois você vai lá Isso, e ou vai até ter. mesmo, e se for uma gastrite com uma bactéria que não foi diagnosticada? Vai tomando remédio, também não vai tratar. Então a gente tem que sempre correr para procurar aquilo que é o correto mesmo, né? A gente está em 2025, né? Então, se a gente tem essa disponibilidade de poder fazer o diagnóstico, fazer um bom exame, discutir tratamento, eu acho que faz parte, né? A gente conversar com o paciente e falar, olha, você tem isso, por isso, vamos seguir esse caminho de tratamento. Acho que para tudo uma boa conversa, né? Um bom entendimento. A gente tem que entender o que a gente está passando. Acho que quando a gente entende, a gente anda. E assim, existe indicação de endoscopia também a partir dos 45 ou é só colono? Isso é uma pergunta que eu acho interessante da gente saber qual é o seu posicionamento em relação a Meu isso. posicionamento já faz os 2 exames. Já faz junto. Já faz junto. Faz junto, porque a endoscopia, a endoscopia digestiva alta, né, para olhar o esôfago, o estômago e a primeira porção, que é o duodeno, é só o jejum. É É um muito exame muito simples. simples, né? Então aproveita o preparo da colono, faz a colono, endoscopia ou vice-versa, faça no mesmo dia. Para quem não sabe, gente, a colonoscopia, o exame requer um preparo, que você vai ter uma restrição de alguns alimentos até uns 2 dias antes do preparo, quando você marca, o hospital orienta o que você não pode comer, o que você pode. E na véspera, você vai tomar um laxante, já vai ter uma dieta bem leve, e no dia você vai estar em jejum. E aí você tem que tomar, na verdade, o preparo, ele causa uma diarreia, né? Isso Porque ele mesmo. tem que limpar o seu intestino. Porque quando o médico vai lá com o aparelho, ele vai ter que pegar o intestino limpo para ele detectar alguma lesão. Se tiver resíduo de fezes ou de alguma coisa, vai atrapalhar. Muitas vezes a gente pega pacientes que tem que repetir, que o preparo não ficou bom. Então, muita gente tem uma restrição disso. Tem pessoas que devem fazer o preparo hospitalar, né? Porque são muito, assim, pacientes mais debilitados, ou que tem uma doença crônica, uma doença cardíaca, enfim, outras coisas que tem essa opção do preparo hospitalar, né? Porque às vezes tomam um soro, porque fica muito fraco, pacientes que usam insulina, que são diabéticos, né? Mas, então, gente, esse preparo, ele é necessário. Mas o exame é indolor, né, Ricardo? Sim. O paciente não sente dor. Ele vai dormir. Como se, igual uma endoscopia. Ele dorme, quando ele acorda, acabou o exame. Né? Então, assim, e além dos sintomas, assim, que é dor abdominal, alteração do intestino, sangramento nas fezes, tem algum outro sintoma, assim, que possa pensar num câncer de intestino ou de estômago, que você apontaria, assim, para as pessoas? O que é unânime, assim, que os doentes, quando chegam em tumores de grande volume, avançados, é o cansaço, anemia. Perda de peso, né? Perda de peso. Aqueles pacientes que estão mais consumidos, né? Que a doença já avançou, né? Mas, inicialmente, são queixas mais sutis, né? Sim, por anos sutis. Né? Por isso que a gente prega a realização do exame. É importantíssimo que realize o exame antes de ter as queixas, né? Porque a gente consegue prevenir e tratar. Mas se a pessoa falar assim, agora que eu tenho 60, eu nunca fiz nenhum, será que dá tempo? Dá tempo. Sempre é tempo. Sempre há tempo. Igual parar de fumar, sempre é tempo. Qualquer hora é benéfica. Exatamente, vai ter ganho. E assim, além das coisas clássicas, né, que são fatores de risco para o câncer de intestino, né, o cigarro, a alimentação que a gente já falou, o sedentarismo, a obesidade, algum outro ponto, por exemplo, pessoas que têm colite, né, essas inflamações do intestino, isso também favorece o câncer de intestino? E precisam ser muito bem vistas e muito bem tratadas. As doenças aí inflamatórias intestinais,
elas precisam ser acompanhadas bem de perto, resolvidas também. Hoje a gente tem uma gama de medicações para tratamento dessas doenças, né? Porque são doenças que no passado atrapalharam a vida de muita gente, mas hoje a gente tem ótimos medicamentos para isso, excelentes especialistas que dominam as doenças inflamatórias intestinais como ninguém. Por quê? Uma doença inflamatória intestinal maltratada, ela pode dar cirurgias de urgência, sabe? Cirurgias que no passado eram muito difíceis, com grandes ressecções intestinais. Às vezes podem, naquele monte de doença inflamatória, também está levando ao aparecimento de doença neoplásica, um tumor. Então, a doença inflamatória intestinal, o paciente tem que ter o seu médico, o seu gasto para acompanhar. Para acompanhar. E assim, um acompanhamento com mudança de estilo de vida e hoje excelentes medicamentos para isso. Excelente. E agora, eu acho que é importante a gente falar, muita gente pergunta, lá no check-up do HCOR, as pessoas perguntam desses marcadores tumorais. Porque a gente sabe que tem alguns marcadores que a gente dosa no exame de sangue, né? Isso tem indicação em forma, pensando em prevenção ou não? Os marcadores tumorais, eles têm baixa sensibilidade, né? E muitas vezes eles mais confundem do que ajudam. Por isso eles não são feitos para rastreamento. O marcador tumoral ele serve para quando o paciente tem determinados tipos de tumor, aí a gente dosa aquele marcador tumoral, serve para a gente acompanhar aquele paciente. Muitas vezes a pessoa tem grande doença em atividade e marcador tumoral baixinho. Então isso é bom para ela? Não, isso não quer dizer nada. Ah, não quer dizer nada? Ah, tá vendo? Olha, entendi. E muitas vezes a pessoa tem uma doença inflamatória no corpo e tem um marcador tumoral elevado e pensa que tem tumor e não tem. E às vezes é sempre elevado. É sempre elevado. Entendi. Então, o marcador tumoral serve para o oncologista realizar o rastreamento. Daquele paciente que tratou ou da doença, é como se fosse o segmento fez mesmo. O diagnóstico, aí colhe o marcador tumoral, às vezes antes de operar, né? Então é importante. Existe uma ressalva nisso tudo, que é o marcador da próstata. Sim, o marcador da próstata. lembrado. PSA, por isso que a gente tem, na medicina não tem nem sim, nem não, né? Tem as ressalvas, né? Então vamos prestar bem atenção no marcador da próstata. Por quê? O marcador da próstata ele precisa de um roteiro para sua coleta. O homem tem um roteiro, desde não andar de bicicleta, não ter atividade sexual, não realizar determinados esforços. E aí se colhe e depois a gente faz o toque digital prostático. Então ele tem o seu papel, mas desde que esse roteiro seja seguido. Outra coisa também, não quer dizer que se o PSA também está elevado... É câncer de próstata. Não, porque pode ter uma prostatite, uma inflamação na próstata, uma próstata grande. Então, se não fez o preparo também, né? Se não fez o preparo também, se namorou um dia antes, né? Então tem tudo isso. Então o que eu quero dizer? Marcador tumoral não serve para a gente colocá-lo como um fator para um check-up e para fazer uma peneira, para vamos descobrir quem tem câncer e quem não tem através do marcador, porque não funciona. Exceto o PSA da próstata, né? Que a gente usa mais corriqueiro, assim. Isso mesmo. Como rastreio. Como rastreio, e o paciente seguindo essas orientações e também dizendo a ele, olha, qualquer alteração, não é que você tem câncer, precisa da investigação, né? Porque também um dia eu estava conversando com a urologista lá do HCOR e ela falou que essa oscilação, porque às vezes a pessoa tem um PSA normal, mas do ano passado para agora dobrou o PSA. E aí isso aí é um sinal de alerta, porque não pode dobrar. Isso. Ele tem que variar pouco. Então tem isso também, né? Viu como é difícil? Os marcadores, eles têm curvas diferentes, eles têm situações diferentes. Então, para cada tumor, a gente tem uma história diferente, o marcador, então é importante. É importante, pessoal. Eu falo que você tem que ter o seu médico, né? Você tem que escolher o médico que vai cuidar de você. Se você tem um sintoma gástrico, se você tem um sintoma cardíaco, você tem que ter aquele acompanhamento. E o médico tem que explicar para o paciente isso que a gente está falando aqui. Exato. Né? Por que você não pede o tumor? Não é porque o marcador, é porque você não quer, é porque não vai te ajudar em nada. Não. E você vai... às vezes o paciente pega o resultado e olha e passa o final de semana em pânico. Aí até que ele vai no médico, ele já teve assim 200 mil crises de ansiedade porque ele acha que está com câncer. Né? Então é importante a gente esclarecer. E o objetivo desse podcast é isso.
né? Então, assim, a gente está finalizando aí nossa conversa. Eu falo que passa tão rápido, né, Ricardo? A gente começou a conversar aqui, agora eu já estou vendo que já está na hora da gente finalizar. Você acha que tem alguma coisa que a gente não falou, que você queria apontar de importante para esse público que quer saber mais sobre como se prevenir de doenças do trato digestivo, principalmente os cânceres? Mais importante que eu gostaria de deixar assim como recado é que as pessoas procurem a sua melhor vida. Sim. A melhor vida ela é individual. Então procure aquilo que para você seja a sua melhor vida. E comungue essa sua melhor vida com o próximo. Uma melhor vida para si mesmo, ela é pequena, mas se você conseguir distribuir a sua melhor vida ao próximo, eu acho que você está fazendo um bom caminho. É isso que eu tenho tentado fazer um pouquinho. Ai, sensacional, porque eu adoro essa medicina dessa forma, sabe? Essa forma de olhar para o outro, né, Ricardo? De cuidar como se fosse um ente querido nosso, né? Sim. Porque a gente também passa por isso. Exato. Na minha família, em um ano, tivemos 3 casos de câncer em jovens, né? O ano passado, minha irmã teve um câncer de mama. Agora, no começo do ano, meu primo teve um câncer de pâncreas, está tratando um tumor endócrino. E agora o meu primo está com câncer de laringe. E tudo jovens, entre 40 e 50 anos. Então, a gente também vive isso. Sim. A gente também vive aflições, medos de perder entes queridos. E quando a gente percebe que o nosso parente foi tratado com amor, com carinho, com compaixão, a gente fala, era isso que a gente queria, né? Então, eu acho que esse lado dessa medicina humanizada nunca pode acabar. Não. Porque isso é a essência da medicina, é a essência do cuidar, né? É sensacional. Eu adorei a sua mensagem final e agradeço mais uma vez sua presença. Se você quiser falar suas redes sociais, fique à vontade. E as pessoas podem te seguir lá também, tirar dúvidas. E depois a gente vai vir para um outro podcast para falar de outros assuntos, que o mais tem assunto, né, Ricardo? Tem. Mais uma vez, muito obrigado. E quem quiser me encontrar é Mota, com 2 T's, _ oncologia. Lá no Instagram vocês me acham um pouquinho. Então é isso, gente. Até o próximo podcast.